A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Estamos aqui mais um dia para o discipulado. Você sabe, discipulado é dia de orientações, é dia de inspiração, é dia de abençoarmos uns aos outros, darmos uma direção. Então vamos orar, porque eu tenho duas coisas para falar com você hoje. E nós precisamos de sabedoria do Senhor, entendimento divino para saber nos portarmos, amém? Então feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai de amor, em nome de Jesus Cristo, queremos avançar, queremos conquistar, queremos, Senhor, ser exemplos de sacerdotes e de reis nessa terra. Queremos representar bem o Senhor, por isso ajuda-nos, ó Deus, dá-nos uma direção, revelação, posicionamento, coragem para ministrar da Tua parte, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, a primeira coisa é sobre o nosso projeto 3K. Você sabe o que é 3K? 3.000. Né? 1.000. E o que é esse projeto? A Videira e Vinha como um todo está num projeto de batizar no dia 21 de novembro 10.000 pessoas. Eu espero que você dê um glória a Deus aí me ouvindo falar isso, porque isso é muita ousadia. Mas o Senhor nos deu essa ousadia, nos deu essa coragem, essa disposição para batizar pessoas. Então Deus fala, pede-me, te darei as nações. Então muitas pessoas pedem muito tipo de coisa. O que nós pedimos a Deus são almas. Porque Deus ama almas, Jesus morreu por almas, é da vontade de Deus que todos os homens se salvem e nós estamos envolvidos nisso, completamente envolvidos nisso. Dessas 10.000 almas que nós vamos batizar aí no planeta, porque é no Brasil e fora do Brasil, nós estamos em mais de 30 países, nós aqui de São Paulo abraçamos 3.000 como alvo. E você faz parte disso, você está envolvido nisso. Lembra que nós jejuamos aí 21 dias, intercedemos por pessoas, todos os dias, 10 para meio-dia, eu estou orando, intercedendo por pessoas, fazendo menção diante do Senhor, clamando por vidas, para que essas pessoas que nos são caras, essas pessoas que nós amamos, que nós conhecemos, pessoas até que nem conhecemos, mas que Deus ama, nós queremos ser instrumentos de Deus para que essas pessoas se convertam. Nós estamos orando para que a cegueira do inferno caia na vida dessas pessoas, que o Senhor possa gerar fome e sede nelas pelo Senhor, e nós seremos os instrumentos de testemunho. Então veja, para nós fazermos esse batismo, nós vamos chegar e nós vamos conquistar aquilo que nós colocamos diante de Deus, porque essa é a vontade de Deus, isso é um projeto divino, Deus está envolvido nisso e nós também. Mas eu quero te falar o seguinte, você e eu somos os instrumentos de Deus para que essas pessoas se salvem. Nós somos aqueles que vamos testemunhar. Eu quero te falar, nós já jejuamos, já oramos, estamos intercedendo, então agora é hora de testemunhar. Eu espero que você se posicione nisso, vá atrás, fale para o seu familiar, fale para o seu amigo, fale para o seu colega, fala para o colega de trabalho, colega de aula, o seu vizinho, sabe, andando pela rua, onde você tiver oportunidade, testemunhe, porque o Espírito Santo vai fazer essa obra de conversão na vida dessas pessoas. E no dia 21, vai ser uma grande festa, não só aqui, no céu, principalmente no céu, porque nós estaremos fazendo valer o sacrifício de Jesus. Amém, querido? Então eu espero que você esteja participando nisso. Você que está liderando, envolva todas as pessoas que você tem influência, que você lidera, a estarem envolvidos. Isso não é um projeto só dos jovens, é um projeto da igreja. E nós vamos chegar lá em nome de Jesus Cristo. E vamos fazer uma grande festa no dia 21. Amém? O outro assunto que eu quero ver com você, nós estamos em tempo de eleições. Nós vamos votar. E sempre as pessoas querem saber da orientação, o que a igreja pensa sobre política, como que a gente se posiciona e tudo. Então, deixa eu te falar aqui pelo menos 7 coisas que é importante você saber para que você faça a escolha correta, para que você vote de forma adequada. Lembra, você é um cidadão dos céus. Então nós temos um padrão, nós temos um modus operandi de agir, de falar, de valorizar as coisas, de nos posicionarmos. Eu espero que você se posicione corretamente. A primeira coisa que eu queria te lembrar é o seguinte, as pessoas às vezes falam o seguinte, política é do diabo, política é suja, política é isso, política é assado e eu não quero saber de política. Eu quero te falar, a política não é suja. As pessoas que praticam política podem ser sujas, ainda que nem todos são. Mas a política em si não é. A política é um instrumento de governo. Então veja, e ela é importante na sua vida e na minha vida. Por quê? A política ela define tudo. Ela define a nossa segurança pública, ela define a nossa saúde, ela define a nossa educação, ela define a forma como a gente se relaciona, ela define como você dirige. Então ela define tudo.
Então não é possível que você, sendo brasileiro, e eu brasileiro, sendo cidadão dos céus brasileiro aqui nessa terra, nós vamos deixar que outros decidam e façam aquilo que nós depois vamos ter que praticar. Então é importante a gente participar. É importante, nós precisamos ter posicionamento, nós precisamos ter coragem de ter posicionamentos na política. No entanto, sem se aliançar com a política. Por quê? Nós já somos aliançados. Nós somos aliançados com o Senhor Jesus e com a Igreja de Jesus. Essa é a aliança que nós temos. Nós não temos aliança com partidos políticos ou até com políticos. Nós temos aliança com o Senhor, com mais ninguém. A nossa aliança é com o corpo de Cristo, com mais ninguém. Mas participar da política é importante que a gente participe. Então, eu quero falar para você que acha que crente não deve participar, quero falar para você que isso é um engano. Nós devemos participar. A questão é como participar. Esse é que é o problema. Então, veja. Segundo ponto, nós vivemos num regime de democracia representativa. O que é uma democracia representativa? Então, nós não temos um imperador aí, nós não temos um rei, nós não temos uma monarquia, nós não temos um ditador, nós temos, então, pessoas que foram eleitas pelo povo. E é representativa porque nós temos, cada segmento da sociedade tem os seus representantes nos parlamentos. E o que isso é muito importante? Olha o tanto que isso é importante na sua vida. Nós somos um país eminentemente cristão. A grandíssima maioria do Brasil é cristão. No entanto, nós temos leis não cristãs nesse país. Por quê? Porque as pessoas que estão fazendo as leis nem sempre são cristãos. Ainda que nós sejamos um país majoritariamente cristão, as leis, uma minoria que não é cristã, uma minoria que é ateu, mas eles têm uma presença forte, eles vão lá fazem leis que são contra o cristianismo. Olha o absurdo. E por quê? Porque os cristãos, às vezes, se afastam disso. Então, eu vou te falar uma coisa. Nós precisamos, a igreja precisa, você, como cristão, precisa ter um representante cristão, onde se fazem, principalmente onde se fazem as leis. Porque olha o que acontece. Você sabe que são 3 poderes, né, a nossa democracia. Então, tem o legislativo, que fazem as leis. Tem o executivo que executa essas leis. E tem um judiciário que julga se está executando da forma correta. Então, veja, na minha opinião, o mais importante é onde faz as leis. Por quê? É ali que define como que vai ter que ser. Porque depois os outros têm que seguir, inclusive eu e você. Então, veja, o legislativo tem 3 esferas, você sabe disso. Tem o legislativo municipal, que é a Câmara dos Vereadores, a qual vai ter eleição agora para vereadores e prefeitos. Então, os vereadores é muito importante, porque as leis municipais são eles que fazem. Nós temos também o Legislativo Estadual, que é a Assembleia Legislativa, onde tem os deputados estaduais. E temos o Congresso Nacional, que faz as leis federais. E aí tem lá os deputados federais e os senadores. Então, veja, é muito importante que nesse ambiente tenhamos pessoas que nos representem. Pessoas que falam a nosso favor. Pessoas que vão estar ali compondo onde as leis estão sendo executadas. Então, se vivemos uma democracia representativa, precisamos ter representantes nossos nessas casas. Ok? Então, nós precisamos escolher. Agora, quem é que pode nos representar? Essa é a questão, porque eu imagino que até aqui não tem nenhum problema. Mas quem é que pode nos representar? Sabe, eu vou te falar, se alguém vai me representar ou se alguém vai te representar, tem que ser alguém que tem os mesmos valores, as mesmas crenças que eu e você. Por quê? Ele vai me representar. E aí isso é importante, porque se ele não crê no que eu creio, se ele não tem os valores que eu tenho, então ele não me representa. Então veja, irmãos, a igreja precisa ter pessoas que creem nas mesmas coisas, nos representando na hora de fazer as leis. Então a primeira coisa, pode ser qualquer pessoa? Não, não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que crê no que nós cremos. Tem que ser alguém que tem os valores que nós temos. Tem que ser pessoa que tem a postura que nós temos. Esse realmente nos representa. Então nós podemos votar em qualquer pessoa? Eu creio que não. Mas daqui a pouco eu falo mais alguma coisa sobre isso. E aí as pessoas me perguntam, pastor, eu posso votar em qualquer partido? Não, evidentemente que não. Sabe por quê? Tem partidos que pelo seu estatuto eles são contra a igreja, são ateus.
E eles militam contra a igreja. Então, veja, basta você olhar as representações e os representantes desses partidos, o quanto que se levanta contra a igreja. Então, deixa eu te dar um exemplo aqui. Quando eu me converti, vim para a igreja, não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, era bem mais novo. E eu me lembro, eu ainda estava lá em Goiás, e eu conheci algumas pessoas que eram candidatos e pessoas honradas, pessoas honestas, pessoas corretas no seu procedimento. Mas eles faziam parte de um partido, não vou nem te falar que você vai depois ficar escandalizado comigo. Eu nem olhei nada desse negócio de partido e eu ajudei, fiz campanha, eu apoiei, eu fiz propaganda, eu influenciei pessoas a votarem nesse candidato. Eles ganharam. E aí, depois que ganharam tudo, passou um tempo, um deles fez um projeto lá em Goiânia, muito tempo atrás, as igrejas de Goiânia se uniu para criar outdoor e colocar em toda a cidade escrito assim: Goiânia é do Senhor Jesus, Goiânia é do Senhor Jesus. Então nós espalhamos isso na cidade inteira. Esse vereador que eu tinha votado nele, ele foi o autor do projeto para não permitir isso. E se permitisse, tinha que ser pago. E aí eu votei nele, eu ajudei a campanha, tudo, né? E aí eu fui lá conversar com ele, falei: mas peraí, o que é que você está fazendo? Você está fazendo um projeto contra eu pôr um outdoor ali e falando que Goiânia é do Senhor Jesus? Ele falou: olha, é o seguinte, isso é propaganda. Eu falei: isso é uma narrativa, mas tem outras narrativas, isso é expressão da minha fé também. E eu tenho liberdade, segundo a Constituição, para fazer isso. Ele falou: não, nós somos contra isso, não podemos aceitar isso e tudo. E aí, nessa hora, eu me vi o seguinte: eu votei no cara errado. Ele tinha realmente uma posição de caráter, uma pessoa que tinha história e tudo, um cara sério e tudo. Mas a fé dele não existia. E ele se levantou contra a minha e de todos os cristãos lá de Goiânia. E sabe quem ajudou a colocar ele lá? Eu me arrependi amargamente disso, pedi perdão a Deus, falei: Senhor, agora eu tenho que ficar mais atento. Então você precisa olhar o partido para saber se o partido não se levanta contra as coisas da igreja. Porque nós queremos alguém que represente a igreja e não que se levante contra a igreja. Então tem partidos que eles, por estatuto, são contra. Tem outros que é livre. Tem outros que são partidos aí oriundos de igrejas e tudo, e então tem uma confissão até de fé e tudo, mas veja, os partidos que são contra a igreja, eu espero que você não vote neles. Quais são? Aí você vai ter que pesquisar. Aí você vai ter que olhar, aí você vai ter que perguntar para o seu candidato o que é que o partido dele pensa sobre a igreja, sobre a fé, qual é a liberdade que nós teremos e tudo. Olha o partido aqui e a história do partido no planeta, do que ele prega, a ideologia que ministra e tudo, e aí você vai saber quais são os partidos que, se você votar, nós vamos ter problema como igreja. A gente vota em qualquer candidato de um partido? Não, a gente não vota em qualquer candidato. Veja, não é só porque um candidato ele tem uma plataforma e fala algumas coisas que às vezes nós também pensamos que você vota nele. Eu vou te falar uma coisa. Um candidato, para a gente votar nele, primeiro, ele tem que ter uma história. Ele não pode ser um aventureiro. Veja, você não vai procurar um médico aventureiro, você não vai procurar um advogado assim, você não vai procurar um cozinheiro assim, você não vai procurar um pedreiro assim. Então, você não procura um pastor assim, você procura pessoas que têm uma história. Então, veja, o político, eu quero deixar claro para você, o político é uma profissão honrada, é uma profissão séria, e tem infinitamente pessoas sérias e honradas na política, assim como também tem pessoas que não fazem as coisas certas, como em qualquer profissão. Então você não pode simplesmente eu quero ser político, não. A pessoa tem que ter uma história, você tem que conhecer ele. Uma história ou dentro da igreja que você conhece, ou uma história mesmo que seja fora, mas que você acompanha, ou que alguém testemunhe que a pessoa realmente tem uma história. Uma história de honradez, uma história de seriedade, uma história de posicionamento, de coragem, de tudo. Precisa ter uma história. Ela precisa também, nós precisamos entender, o político tem que ter um chamado político, é uma profissão. Você às vezes vai no médico, você vê que às vezes é alguém que foi chamado para ser médico. E tem outro que você vê que ele está ali como médico, você nem sabe por quê. Você vê a diferença quando ele
atende você. O político é da mesma forma. Você vê quando tem um político que ele tem realmente um encargo político. Ele realmente está trabalhando em função disso. Você percebe isso. E tem outro que você vê que é um aventureiro. Então, sabe, tem que ser alguém que tem chamado. Olha, nós somos crentes, nós trabalhamos por chamado. Tem gente que tem chamado político, então tá bom, esse é um político. Não pode ser qualquer pessoa. E pessoas e candidatos que tenham experiências. Experiências. Porque, veja bem, um candidato que não tem experiência, ele vai passar 4 anos lá aprendendo. Pronto, passou o tempo e pouca coisa às vezes ele vai fazer. Aí você fala, bom, pastor, se for que tem experiência, então ninguém vai entrar novo, só pode voltar nos velhos, sabe? A experiência ela tem que ser cumulativa. Então nós estamos, na minha opinião, no primeiro estágio de um político, um vereador. Então o vereador pode ser alguém que ainda realmente não tenha toda a experiência do legislativo, mas ele tem que conhecer lá como funciona, ele já tem que ter sido assessor de alguém, ou ter algum envolvimento, porque senão ele vai passar 4 anos aprendendo e não vai fazer nada. Então ele precisa ter alguma experiência nesse meio político. Às vezes ele já é um líder de um centro acadêmico, ele é líder de uma associação de bairro, alguma coisa, então ele já está nesse meio político trabalhando, e aí tem uma história que você possa ver. Então, fique esperto na hora de você escolher a pessoa. Então, escolha alguém que tem uma história, que tem um chamado e que tem experiências. Né? Não é alguém que fala assim, vou fazer um teste para ser o que dá eu como político. Não faça isso não. Faz isso não, faça teste com político, assim como você não tem que fazer teste com médico, nem com advogado, nem com pastor, nem com cozinheiro, nem com pedreiro, senão a obra pode cair na sua cabeça depois. Então vamos voltar em gente que realmente tem esses predicados, essas qualificações, porque ser político é uma profissão honrada. Ainda que muitos talvez não honrem a profissão, mas isso não tem nada a ver com a profissão do político. O político precisa ser alguém realmente profissional, que entende, sabe como as coisas funcionam. E a igreja? Qual é o nosso posicionamento? Nós fazemos aliança com candidatos? Não, nós não fazemos aliança nem com candidatos e muito menos com partidos políticos. Nós votamos, nós apoiamos e às vezes até fazemos campanha com alguém, mas não aliança. Sabe por quê? Nós já somos aliançados com Jesus, nós já somos aliançados com a igreja. Nós não fazemos aliança com nada que tenha a ver com esse mundo. Evidente que a política tem a ver com esse mundo. A política não é para gerir dentro da igreja. A política é para gerir fora da igreja. Então nós não temos comunhão e nem aliança com nem partidos e nem com pessoas. Mas deixa eu te falar dentro da Igreja Videira como as coisas funcionam. Então tem 2 formas de apoio que a Igreja Videira dá. Então veja, quando a Igreja Videira não tem nenhum membro dela que é candidato, então a gente apresenta pessoas outras que os membros conhecem e que avalizam essa pessoa, que fala que é uma boa pessoa, que tem história, tem esses pré-requisitos que eu disse, tem história, tem experiência, tem chamado, realmente é um político, vai trabalhar nisso, a pessoa apresenta. E o que nós fazemos? Nós apresentamos na igreja e oramos por essas pessoas. E elas fazem sua campanha e quem da igreja quiser apoiar essa pessoa, que assim o faça. Mas quando tem alguém que é membro da igreja, então nós temos maior interesse nisso, porque a pessoa sendo membro da igreja, nós vamos avaliar qual é a história dele dentro da igreja. E se ele é alguém que está aliançado, conectado com a igreja, presta contas dentro da igreja, então aí a igreja avaliando, ela pode falar, vamos apoiar o fulano ou a fulana. E aí, isso é uma decisão de presbitério. Os pastores falam, então nós vamos apoiar isso. Isso não significa que todos os membros, obrigatoriamente, têm que apoiar isso. Lógico que não, você é livre, você vota em quem você quiser. Faça da forma como você achar melhor, nós só estamos orientando. E nós, às vezes, olhamos alguém, porque como ele é membro, ele vai ter que prestar conta dentro da igreja do que ele está fazendo lá. E nós temos condições de acompanhar. Então, aí a igreja apoia a pessoa. Isso significa que isso pode não dar algum problema? Não, significa só que a igreja está apoiando, porque é alguém que está dentro da igreja. De repente, a pessoa faz alguma coisa lá que a igreja fala, não apoio mais, porque não está mais andando segundo os princípios que nós cremos. Mas se a pessoa está andando nesses princípios, nós vamos apoiar essa pessoa. E aí sim nós temos liberdade de poder falar, olha, vamos votar no fulano, vamos votar no Beltrano e tudo, do mesmo jeito que a gente fala uma outra pessoa que talvez a gente conheça fora da igreja. Então esse é o posicionamento da igreja. Então um é o posicionamento de alguém que não é membro e o outro é o posicionamento de alguém que é membro.
Mas não é o simples fato de ser membro que a igreja apoia 100%. Nós precisamos conversar com a pessoa, ver o que ele crê, qual é a plataforma dele, o que ele vai fazer lá e a história dele dentro da igreja. Sendo assim, nós podemos falar, então vamos apoiar o fulano. Nessas eleições, até onde eu sei, me parece que eu só com o meu conhecimento, pode ser que tenha mais. Acho que eu ouvi falar, eu conheço uma e ouvi falar de uma outra pessoa, membro da igreja, que são candidatos a vereadores. Então, isso aí é a cargo de cada pessoa, você vota em quem você quiser. No tocante à igreja, todos os membros que queiram assinar embaixo e avalizar um candidato e falar que ele realmente é uma pessoa decente e tudo, e que defende o que nós defendemos, que crê no que cremos e tudo, e querer apresentar essa pessoa à igreja, pode vir no culto, a gente vai, ora pela pessoa e libera a pessoa e que seja feita a vontade do Senhor. É assim que nós funcionamos, ok? Então, bom, e por último, deixa eu te falar uma coisa sobre a política. Sabe, não aceite rótulos que o mundo coloca. Não entra nessa guerra mundana. Deixa eu te dar alguns exemplos aí. Hoje, o Brasil está muito polarizado entre esquerda e direita. Sabe, isso aqui são dois rótulos, que eu e você não deveríamos nunca encampar nenhum nem outro. Então, o que é que eles chamam de esquerda hoje? Fazendo um resumo, muito resumido, os partidos de esquerda, se você pegar a história deles, são partidos que querem controlar a sua vida. São partidos que querem controlar quanto você ganha, como que você conduz sua família, que tipo de família que tem que ter, que tipo de escola que seu filho tem que ter e tudo, quer controlar praticamente tudo. Porque acham que tem o conhecimento suficiente para isso ou tem a verdade para poder definir como que é que os outros têm que ser, como que é que os outros têm que viver. Se você olhar, quanto mais a esquerda, mais controle tem, basta olhar os países governados por partidos de esquerda. Bom, isso é de Deus? Lógico que não. Acho que não. Nós temos a liberdade do Espírito Santo. Esses partidos não têm liberdade. Não dá essa opção. Querem controlar tudo. Mas aí tem, então nós não somos de esquerda? Não aceite o rótulo de esquerda. Mas aí temos a direita. Nós somos de direita? Também não somos da direita. Porque direita é uma definição também do próprio mundo. O que é que se caracteriza a direita? É uma liberdade para a pessoa poder fazer o que ela quer da forma como ela quer e ganhar dinheiro do jeito que ela quer, mesmo que ela explore pessoas. Então, a direita, principalmente a extrema direita, é desse jeito. São pessoas assim, fechadas neles lá, com a liberdade dos usos e costumes deles e tudo, mas não importa se outras pessoas vão ser prejudicadas ou exploradas. Você concorda com isso? Lógico que não, eu também não. A Bíblia não concorda nem com direita e nem com esquerda. Não com os rótulos que esse mundo define. Então eu quero falar para você, você é um crente, você é um cidadão dos céus, você não é nem direita e nem esquerda, você é um cidadão divino. Então veja, nem a esquerda nos representa e nem a direita também nos representa. Nenhum deles representa o reino de Deus, porque isso é mundo, não tem nada no mundo que nos representa. Mas aí tem outros rótulos também, nós somos progressistas. O que é a definição? E eu estou falando aqui de definições, eu estou muito resumido daquilo que eu vejo que talvez salta aos olhos quando você vê a ideologia. Progressista. O que é um progressista? Progressista é aquele que não aceita marco nenhum para trás. Ele quer tudo novo, quer mudar tudo, quer fazer de acordo com a cabeça dele. Vê se tem cabimento um crente viver assim. Nós bebemos dos poços que outros cavaram lá atrás. É uma insensatez você querer ser progressista e derrubar tudo que foi construído para trás. Então, você é progressista? Você não é progressista, porque nós não vivemos assim, o reino de Deus não vive assim. Aí tem a outra palavra que é conservador. Nós somos conservadores? O que é que o mundo chama de conservador? É aqueles que pararam no tempo e no espaço. Eles não aceitam coisas novas ou melhorar tudo. Ser um conservador, nesse sentido, de forma alguma você é um conservador. Porque as coisas do Senhor se renovam a cada manhã. Então, todo dia nós estamos aprendendo coisas novas diante de Deus. Então, eu vou ficar só com as coisas que eu aprendi atrás? Não. Só com os marcos passados? Não. Eu não vou removê-los, mas coisas novas virão. Então, somos um conservador nesse conceito mundano? Lógico que não. Porque somos crentes. Deixa eu te falar um outro rótulo que o mundo fica querendo colocar e nós temos que correr disso. Fundamentalista. O que é que o mundo chama de fundamentalista? É aquele religioso que não tem amor. Ele tem lei. Irmãos, nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. Nós somos fundamentalistas segundo o que o mundo diz? Não, não somos, porque nós temos amor. Então deixa eu te falar uma coisa. Você é crente.
Você é um cidadão dos céus, você tem valores, você tem princípios para viver, você ama pessoas, você anuncia o evangelho da graça de Deus e prega a liberdade de escolha. Deus nos deu liberdade de escolha e nós, como representantes do Senhor, também temos que dar liberdade de escolha. Então, em nome de Jesus, não aceite nenhum rótulo do mundo. Se alguém falar o mundo, falar para você, e não traga isso para dentro da igreja. Ah, você é esquerda, você é direita, você é progressista, você é conservador, você é fundamentalista e tudo. Eu não sou nada disso. Eu sou cristão. Eu sou filho de Deus, eu sou um cidadão dos céus. Nós temos a nossa própria Constituição, que é a palavra de Deus. Nós temos os nossos princípios, nós temos o Espírito Santo, que é a verdade, e nos conduz. Veja, não existe, nós não podemos aceitar a exploração dos menos assistidos, das pessoas que não têm opção alguma, ou largar essas pessoas à própria sorte. Nós não cremos nisso, nós não pregamos isso. Mas também nós não pregamos controle na vida de ninguém, entendeu? Então veja, você é um cidadão dos céus e eu espero em nome de Jesus que você se porte como tal. Um cidadão divino, ele tem posicionamento, ele tem postura, ele tem coragem para viver o que Jesus nos ensinou, o que os apóstolos nos ensinaram. Então, esse é o nosso posicionamento. Então não se envolva com a política como se isso fosse a sua vida. Mas também não deixe de se posicionar, porque isso influencia a minha vida e a sua. Isso pode atrapalhar ou ajudar o andamento e o crescimento da igreja. Amém, queridos? Essas são poucas as orientações, mas eu acho que as mais importantes e necessárias para esse período. Então, em nome de Jesus, se posicione, vote, ore, escolha bem a pessoa, tome cuidado com partidos e vamos orar a Deus para que essa Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, das cidades aqui da Grande São Paulo, sejam pessoas realmente sérias, pessoas que realmente pensam no povo, pessoas que realmente não atrapalhem e dêem liberdade para que a gente faça as nossas próprias escolhas e viva segundo a nossa fé. Amém, queridos? Então é isso que eu tenho para falar hoje. Na próxima quarta, com certeza, você vai ter uma palavra muito inspirativa. Mas hoje são só essas orientações sobre o nosso projeto e sobre as eleições. Que Deus te abençoe. É encerrado em nome de Jesus. Amém, queridos?